Rapaziada, estamos aqui no Brito Podcast, especial, hein, gente? Hoje vai ser maneiro porque a gente vai falar de samba, mas a gente vai falar de empreendedorismo, por que não? Vamos falar de tardezinha, de vários assuntos interessantes que vocês vão curtir, além da música. E a minha intenção esse ano é isso, hein, gente? Trazer convidados de outros nichos, mas que tenham o pé no samba. Ou, no caso dele, os dois pés no samba, né? No caso dele, não é um pé só, não. Mas antes de apresentar o convidado, seguinte, se inscreva no canal, gente, que é muito importante. Mais de 80% da galera que assiste não é inscrita no canal, Gisele. Tu lembra disso que eu tava te falando? Que aí, gente, não custa nada. Clica aqui no inscreva-se, dá o joinha também. Clica aí no joinha que ajuda demais. Comenta alguma coisa também. Por exemplo, vou deixar um desafio pra você. Comenta aqui se você já foi na tardezinha. E o que você acha da tardezinha? Pronto, pra engajar. Quanto mais comentários, mais gente chega aqui no vídeo. Outra coisa importante, você que é músico, a gente tem um treinamento muito especial para você aprender tudo sobre Spotify. Todo mundo hoje escuta música no Spotify. Se você é músico e não sabe como funciona o Spotify, você está perdendo uma grande oportunidade de ter mais alcance, de fazer sua música chegar até mais pessoas. Então, clica aqui no link que está abaixo aqui do vídeo, aqui nos comentários, e faça parte do meu grupo no WhatsApp, que eu vou disponibilizar um material especial para você, tá bom? É isso. Esqueci alguma coisa, Zélio? Torne-se membro também do canal, que é importante. Você paga uma taxinha lá, R$5 ou R$15 por mês e ajuda a gente a manter esse projeto, ajuda a gente a comprar essa água, a pagar esse ar-condicionado, que a gente vai ligar daqui a pouco, aqui no Rio tá muito quente, não tem como fazer esse ar-condicionado aqui, né? Não tem como. Então é isso, torne-se membro do canal também. Dito isso, gente, esqueci alguma coisa? Não, né? É isso, né? Rapaziada, eu tô com um cara aqui, vou apresentar ele. Ator, apresentador, não é não? Inclusive, tô aqui apresentando lá na frente do apresentador, olha só. O cara deve estar falando, pô, tem que melhorar muito esse cara aí. Mas enfim, ator, apresentador, empreendedor, pai, marido, né? Enfim, o cara tem várias vertentes aí pra gente conversar. Rafael Zulu aqui com a gente, meu irmão. Prazer. Vamos chamar, meu irmão. Pô, obrigado pela apresentação tão carinhosa e já era hora e eu me convidei pra estar aqui, sabe? Que fique claro aí pra toda essa audiência que eu quis estar aqui. Você é um cara que eu respeito, admiro pra caramba. Tava falando aqui antes da gente começar a gravar. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos que vamos, irmão, que a gente tem assunto pra falar hoje aí. Muita coisa. Cara, quando eu te vejo ali no Instagram, cara, eu fico pensando, cara, esse maluco, ele é muito maneiro pro nosso segmento, porque ele é um espelho pra muita gente, cara. É uma reflexão minha, assim, até nunca dividi isso com ninguém. Pô, legal. Porque você veio, cara, de onde a maioria de nós veio, e você se destacou muito em várias áreas, né, cara? E é maneiro a gente ter esses expoentes, assim. Você se vê assim, dessa forma, cara? Você já parou pra ver, porra, eu sou espelho pra uma galera... E talvez estou representando e sendo o que muita gente quer ser, né? De onde eu saí. Enfim, tu tem essa reflexão, cara? Não sei se eu comecei muito forte, não. Uma pergunta pesada, né? Porra, cheguei a engasgar aqui. Não, Brito, é muito legal você falar isso, cara, porque eu demorei muito a me reconhecer nesse lugar também. E eu acredito muito que tem a ver, cara, com a história da vida da gente mesmo, dos lugares de onde a gente saiu. Eu sou um cara de origem periférica, então, assim, a insegurança caminha muito do nosso lado, sempre, né? Ao mesmo tempo, a ganância, né? A gana de conseguir as coisas também tá muito do lado, porque a gente... vamos pra cima. A gente é guerreiro, então correria, tem que... Né? Correria, não tem por onde correr. Mas o fato de eu ter demorado a me reconhecer como esse cara que acaba sendo referência para muitas pessoas e tal, tem a ver com isso, mas me reconheço hoje já dessa forma. Eu acho que eu tenho uma passagem que eu lembro que eu estava fazendo uma novela alguns anos atrás. Aí eu parei uma senhora me parou na rua e falou, chamou o filho dela veio correndo para falar. Aí ele me viu, me reconheceu na novela, ela falou, tá vendo? Eu falo para ele que ele tem que, quando ele crescer, que tem que ser igual você, para ele ser igual você. Rapaz, eu lembro que eu ouvi aquilo ali, Brito, eu falei, rapaz, já tem alguém dizendo pro filho que essa pessoa, ela quer que esse filho seja como eu. Rapaz, o negócio ficou sério. O negócio ficou sério. De uma forma ou de outra, eu já sou referência para algumas pessoas. E aí, ao longo da minha vida, cara, e aí a gente vai ficando mais velho, naturalmente, as gerações vão mudando. Você vai vendo que você acaba sendo espelho para muitas pessoas e tal. E hoje eu acabo me vendo nesse lugar em várias vertentes, como você falou, da minha vida profissional mesmo, né, cara? Quando eu enquanto pai, eu escuto, hoje mesmo, né, um amigo meu postou, foi o aniversário da minha filha essa semana e da minha mãe também.
E a gente comemorando o aniversário da minha filha, e aí um amigo meu fez um vídeo meu e da Luísa dançando, e aí ele postou no Instagram, ele falou, se for pra ser pai, que seja dessa forma. De uma forma ou de outra, é um cara que olha pra mim, pra minha paternidade, e se identifica também, quer ser um pai parecido, enfim. Claro que cada um tem sua história, já me alongando aqui, peço até desculpas, irmão. Não, fica à Mas, de fato, em vários lugares, como pai, como empresário, como dono da tardezinha, como... Em vários setores eu vejo que tem uma galera que se espelha em mim, e eu, na verdade, Brito, me espelho numa galera também. Então acaba sendo uma vida É um efeito em cadeia, né, cara? Total. E assim, inclusive, no Dia da Consciência Negra, eu até fiquei pensando, cara, eu tenho que trazer alguém pra falar de alguns assuntos, porque é importante, né? Fundamental, pô. A gente tem que descer um pouquinho, aprofundar um pouco a história. Eu vou te usar um pouco pra abordar esse favor. tema, pode ser? Que eu sei que é um tema que você, em relação à negritude, você começou na verdade, não começou, mas você posta sempre ali no seu Instagram alguns assuntos relativos a isso. E aí até quando, né? Um movimento que eu fiz com o Thiago. E não tem como a gente falar dessa posição que você ocupa hoje e não analisar essa questão racial também, Claro, né? impossível. Então, quando eu analiso, eu até brinquei no começo, pô, esse maluco aí e tal, porque você tem essa representatividade, né, cara? Você chegou no status profissional hoje que você tá do lado de pessoas super bem-sucedidas, de igual para igual, né, cara? Pode crer. Você teve alguma dificuldade quando você começou a se inserir nesse ciclo diferente de onde você veio? Não só pela questão da cor apenas, mas da forma de se portar, da forma de como as pessoas vão estar te julgando, porque a gente sabe que é um ciclo diferente de onde Sem você dúvida. estava habituado outro mundo, a circular, né? Foi tranquilo para você estar nesse meio nesse novo ciclo de empresários, enfim, sendo um representante de um grande empreendimento, seja na parte imobiliária, né, que você trabalha hoje, seja na parte do entretenimento. Como você se viu, um homem preto nessa posição assim, cara? É uma construção. Pegando carona e parafraseando o que você falou, irmão. Aqui fora, né? Quando a gente estava batendo papo da construção da sua vida, carreira, onde você está hoje, e que é uma referência também para mim, para tantas pessoas. Brito, a verdade é que essa construção se dá pelo fato de eu já estar na vida pública há algum tempo, né? Minha primeira novela eu fiz em 2005, cara. Então, assim, eu tô completando 20 anos de carreira, eu já tô já apareço na televisão há muito tempo, então tá no game, né? Naturalmente eu já venho me preparando para estar nesses meios, nesse meio, né, cara, que até ontem não era meu, e até ontem e hoje inclusive são lugares que nós não somos pessoas em determinadas situações bem vistas e bem quistas para estar ali. E a gente vai quebrando parede. Só que já era, não tem mais por onde correr. Hoje eu sento, se eu for na Faria Lima fazer uma reunião com um fundo de investimento XYZ, eu já sento de igual para conversar com aquele cara, porque hoje eu faço parte, sou sócio de uma empresa que movimenta uma grana expressiva a ponto de eu poder sentar na frente daquele cara ali e conversar numa boa. E é outro assunto também que hoje eu consigo falar com uma certa tranquilidade, é sobre dinheiro, porque até ontem a gente, enquanto homens pretos, a gente tem muita dificuldade para falar do dinheiro, né? Porque dinheiro sempre foi tão escasso na nossa vida, a gente nunca teve relação com inteligência financeira, a gente nunca soube manusear, a gente tem medo de falar, e hoje é uma outra coisa que eu falo com muita tranquilidade. Parece que você falar que tem errado, né? É um crime, né? É um crime, né? E na verdade acaba sendo um grande espelho novamente para as pessoas. Eu encaro dessa forma. Concordo, e peço até desculpas que eu acabei te interrompendo, mas é mais sobre falar e dividir e ver que a gente pode chegar nesse lugar, porque não é sobre o dinheiro. O dinheiro, ele não é nada, na verdade. O dinheiro é um papel, né? É sobre as possibilidades que até ontem disseram que a gente não podia, que a gente não chegaria, porque a gente não... Não, e a gente pode, a gente chega, e a gente tá vendo cada vez mais pessoas chegando. Mas respondendo a sua pergunta, irmão, por vezes eu me vi, assim, nesses meios e grupos, como um peixe fora d'água, assim. Muito diferente pra mim, sabe, Brito? É outro mundo. Eu venho de um bairro, de uma comunidade de São Gonçalo. Eu não imaginava, cara, que a minha vida fosse se transformar. Eu fui um cara que sonhei muito pouco. Uma vez eu falei sobre isso. Como é que é isso? Como é que você sonhou pouco? Eu sonhei pouco porque eu não tinha muito motivo para sonhar. Uma família super estruturada, de pai, de mãe, nunca me faltou nada, mas tudo muito simples, né? Dentro de uma realidade de pessoas pobres, naturalmente. Então eu sonhei muito pouco. Mas, Brito, quando eu percebi que eu tinha a comunicação ao meu favor,
Eu falei, rapaz, Isso pode me levar longe, isso né? pode me levar longe. Pode me levar longe, porque eu acredito que a nossa geração, irmão, é uma geração que o relacionamento passou a ser protagonista das relações, assim. Das conquistas, na verdade. Eu vejo que quem é bem relacionado se dá melhor na vida do que quem não é. O Então, acho network, né? o tal do network. Então, a nossa geração. Então, eu fui entendendo que meu jeito de me comunicar. Eu abria portas, os meus relacionamentos de uma forma muito natural. Eu me tornei amigo de muitas pessoas interessantes, grandes empresários, artistas, atletas, pela naturalidade da minha vida e, naturalmente, pela profissão que eu escolhi, que me colocavam no lugar onde eu podia estar ocupando os espaços daquela pessoa branca que, se eu não fosse ator, eu não estaria ali, daquele grande empresário que, se eu não fosse um ator, eu não estaria ali. Então, naturalmente, me senti em alguns momentos peixe fora d'água, mas agora é mais fácil eles ficarem se sentindo peixe fora d'água do que eu, meu irmão. E você sempre teve essa confiança assim na comunicação, por exemplo? Ou o fato do lance da atuação foi desenvolvendo? Porque muita gente deve sentir falta disso, né? E ninguém começa pronto, né? Não Quando a gente mesmo. começou a gravar vídeo pro YouTube, por exemplo, a gente era uma pessoa, hoje a gente é outra. Sem dúvida. Você sentiu esse crescimento, você já começou muito bem assim nessa parte de comunicação? Comecei muito mal, pô. Isso sim, eu comecei muito mal. E se tratando então da carreira de ator, cara, eu começo a estudar teatro, Brito, e 5, 6 meses depois eu tava fazendo uma primeira novela. Caramba, Então, rápido, assim, pra mim foi muito novo e eu não sabia como fazer. Por acaso, essa semana eu tava falando com a minha esposa, com a Aline, de 3 atores que Jorge Pontual, Marcelo Serrado e Lavínia Vlasak. Foram as 3 pessoas, minha primeira novela que eu fiz na Record, que eles me botaram no colo. Eles viram que eu não sabia, que eu era muito inexperiente, um menino, mas que tinha ali um trabalho, tinha uma força de vontade, barra talento, eu acredito, e eles falaram, não, fica tranquilo. Então, assim, ao invés deles me tirarem de jogo, eles me botam pra dentro do jogo com toda a experiência deles. Mas assim, cara, eu confesso que eu comecei muito cru. E aí, se tratando da comunicação, quando eu entendi que eu gostava de apresentar, que eu gostava de entrevistar, que eu gostava de bater um papo, isso tudo também ao longo você vai desenvolvendo, assim. Mas confesso que eu comecei muito cru. Quando eu olho pra trás, eu vejo uns vídeos lá atrás, Brito, Dá não sei se vergonha. tu sofre. Putz, muito. Puta Eu não merda. vejo, eu não vejo. Rapaz, esses dias eu vi uma cena minha de uma novela. Uma cena minha de uma novela e vi eu apresentando o evento em São Paulo, que eu falei, rapaz, eu não quero mais brincar disso, não. Não era eu, Não né? era eu, não, porra. Eu sou esse de hoje. Na tua família, você foi o primeiro cara a ter uma mudança social, assim? Sem Grande? dúvida, cara. Foi o primeiro? Primeiro. Eu pergunto isso porque na minha família, é até complicado falar isso, entra naquela questão do dinheiro, né? Aham. Mas a gente não pode ter medo de falar de dinheiro, não. É. Isso não é arrogância, não é Não nada, é. não. E nem significa que você tem ou eu tenho, não é sobre isso. Não é isso. É sobre a gente falar de dinheiro. O branco já fala de dinheiro a vida inteira, Isso, porra. A perfeito. gente tem que quebrar isso. Eu tava falando com a minha esposa sobre isso. Eu falei, cara, olha que maneiro você ser a primeira pessoa da sua família a ter uma ascensão social um pouco maior, né? Isso traz uma responsabilidade, você Gigante. acaba sendo meio que o guardião ali da família, né? Você o expoente, né? Mas motiva, né, cara? Eu penso, meu filho já vai um pouco mais longe que sem eu, porque dúvida. essa é a tendência, né? Isso é muito legal. Você, com certeza, então, sentiu isso também, né? De ter sido o primeiro a furar uma bolha, talvez, social ali, né, cara? Isso aí é isso. A minha história esbarra na sua com relação a isso, irmão, porque uma família muito simples, de pai e de mãe, né? E repito, assim, o meu ninho familiar porra, é incrível, assim. E faz total diferença, Muita né, cara? porra. Minha mãe, cara, é uma rainha, assim. Meu pai é um cara extremamente dedicado à família, sempre foi um cara que trabalhou a vida inteira pra poder dar o melhor pra gente dentro das condições dele e deu, cara, assim. Eu sou o que eu sou hoje, meus irmãos, graças à força do meu pai de trabalho e a minha mãe, que é aquela matriarcona mesmo, assim, da família, sabe? É muito legal. E aí, quando eu penso nisso, cara, dessa sua pergunta, eu vejo que eles não puderam muitas coisas. Muitas coisas eles não puderam fazer por nós, assim, por mim, pelos meus irmãos. E aí a minha vida caminhou para eu poder. Eu sou, de fato, na minha família, o cara que furou a bolha, e naturalmente junto com os meus irmãos e tal.
Todo mundo tem, cada um tem seu sucesso profissional ali. Mas aí falando particularmente assim de mim, eu consegui realizar sonhos que é difícil a gente, homens pretos conseguirem, né? Pessoas pretas conseguirem, que é você tirar sua família de dentro de um lugar que você entende que é violento, que é uma comunidade. Eu consegui fazer isso. Anos depois eu consigo, e isso aconteceu agora, eu consegui no final do ano passado, no final do ano retrasado, comprar um apartamento e dar para os meus pais. Eu consigo ajudar na faculdade do meu afilhado, consigo ajudar minha filha. Minha filha agora acabou de passar numa faculdade de medicina, e é aquela história que você falou. A gente acende naturalmente nossos filhos um pouquinho mais, os filhos dos meus filhos um pouquinho mais, e aí talvez a gente seja a primeira geração verdadeiramente de mudança social. Né? A gente conseguiu mudar. E aí ontem eu estava lendo um texto, irmão, me alongando aqui de novo, mas não, o fica papo à vontade. é tão difícil a gente poder conversar com quem deixa a gente falar, cara. A nossa geração, de fato, é a primeira dessa mudança, né? Isso não tem por onde correr. Eu digo geração de homens pretos, né? Mulheres pretas. De poder mudar, e aí mudar um pouquinho, e cada um vai mudando um pouco. E a nossa geração também é a primeira geração, historicamente, que cuida de si próprio, ou seja, a gente cuida da gente, dos nossos filhos, dos nossos netos, a possibilidade, e dos nossos pais. Nunca na história, porque a vida dos pais agora, os pais da gente estão vivendo mais do que viviam, então a gente deu uma empatada. Antigamente não, antigamente os pais viviam ali, morriam muito cedo, né? Hoje a expectativa de vida era muito menor, hoje aumentou, então hoje eu me vejo, cara, olhando, responsável pela minha filha, minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, que são minha responsabilidade hoje. Vejo que eu ajudo sobrinho, afilhado. Rapaz, minha filha já tem 18 anos, periga daqui a pouco Luísa casar, ter um filho, e eu também tá de uma forma ou de outra contribuindo ali com meus netos. Então, realmente eu me sinto com essa responsabilidade gostosa. Eu assumi e vesti esse personagem de um cara que, graças a Deus, pode hoje contribuir para mudar a vida dos meus, assim. Fico muito feliz. E é maneiro a gente falar disso, né, cara? Daqui a pouco a gente vai falar de outros temas também, mas é maneiro falar disso dessa forma que a gente tá falando, sem nenhum tipo de vitimismo. Pelo contrário, cara. Pelo contrário. Porque às vezes a gente fala e as pessoas, é mimimi, não sei o que, porque não passa pela situação, não sabe a representatividade que é, a vitória que é, né? É muito difícil a gente chegar, irmão. Isso. E ouvir como você fala, passa esse ar de, cara, eu tô falando porque eu sei, eu vivi. Claro. E eu não tô aqui pra me vitimizar. Não, você fala de uma forma que passa a confiança e a alegria de quem conseguiu, né, cara? Total, irmão. Porque isso é muito maneiro, cara. E falando em conseguir, vamos entrar em outro tema. Esse tema aqui eu sei que a galera gosta também, que é a tardezinha. Cara, a gente pode dar esse salto? A hora que você quiser. Porque a gente aqui não tem quiser roteiro. voltar também, a gente volta. Problema zero. Cara, eu queria entender com você de onde vocês tiraram essa ideia de tanto sucesso. Eu até sei mais ou menos a história, mas eu vou puxar detalhes, cara. A gente sabe que a tardezinha surgiu pequena, né? Você vai me corrigindo se eu estiver errado. Não, certinho. Tiaguinho queria fazer um pagode, falou com você, e aí você foi acionando a turma que tá com vocês hoje, né? Mas me conta detalhes, assim, cara. Qual foi o dia que, de repente, quem falou primeiro, assim, de, vamos fazer um pagode aqui pros amigos? Conta desse surgimento da tardezinha e se vocês tinham ideia que poderia se tornar o que ela é hoje, assim. Já tinha essa noção ou foi totalmente inesperado o resultado que deu? Obrigado pela pergunta, irmão. Eu amo falar desse assunto, cara. E desse começo, né? Porque a tardezinha de hoje, dessa turnê gigante, mais uma vez que a gente vai fazer esse ano, ela ficou enorme, mas com a mesma essência do começo. E aí, respondendo já pelo final da sua pergunta, a gente não tinha a menor ideia de que ela se tornaria quem ela se tornou. E aí não tô falando isso da boca para fora, não, de verdade, não é demagogia. Pelo contrário, a gente não imaginava, muito pelo contrário. E como ela nasce, Brito? Ela nasce num papo meu e do Thiago. O Thiago estava morando há pouco tempo no Rio. A gente batendo um papo, o Thiago chega para mim e fala, irmão, eu vou ter 10 domingos, 15 ou 20 domingos, sei lá. Era o tempo do programa, não sei.
10 domingos, 15 domingos no Rio de bobeira, porque eu vou ser jurado de um programa aqui na Globo. Eu falei, porra, que bom, irmão. E a gente continuou tomando um vinho. E vinho pra lá, churrasquinho pra cá. Eu na casa do Thiago batendo papo, a gente lá. Eu falei, pô, Thiago, 15 domingos em casa de bobeira, Thiago. Ele, irmão, porra, nem eu não lembro a última vez que isso aconteceu, porra. Porque eu nunca fiquei tanto tempo. Pô, vai ser bom que eu não vou poder, não preciso fazer nada. E, porra, a gente vai estar sempre queimando um churrasco, queimando uma carne aqui em casa. Eu falei, pô, isso é maravilha. Eu falei, Thiago, pô, que tal, pô, por que a gente não faz uma roda de samba? A gente chama uns amigos aí, cara, a gente faz uma roda de samba aqui. Ele falou, pô, irmão, fazer roda de samba em casa não, mas a gente pode ver algum lugar. Mas ele falou, pô, irmão, não, esquece isso. Ele falou pra mim, esquece isso porque, irmão, eu vou ter que trabalhar, vou ter que cantar, cara, eu não tô afim. Se ainda fosse só pra gente tomar uma cerveja, eu falei, mas é isso, Thiago. A gente contrata um grupo e você fica ali tomando uma cerveja até a gente ficar tomando uma até a hora de você ir pro programa e você vai à noite pro programa. Ele, pô, irmão, então assim eu topo. Pô, sem compromisso, eu falei, cara, eu vou ver um lugar pra gente fazer isso. Pô, Thiago, só a gente mesmo, sabe? Nossa turma ali, umas 20, 30 pessoas, pra gente tomar uma, ouvir um pagode, alguém tocando e a gente fazendo o que você nunca consegue fazer. Sim. Aí o Thiago, pô, beleza, beleza. E a gente ficou tomando vinho, irmão. A noite, a tarde, noite toda tomando um vinho. Resumo. Corta pro outro dia, eu acordo, meio de ressaca ali, eu falo, rapaz, ontem eu conversei com o Thiago tanta coisa, e eu lembro que eu junto com o Thiago, a gente teve alguma ideia de alguma coisa, meto a mão no telefone e falo, irmão, o que a gente combinou ontem que eu não lembro? Aí ele, combinou o quê, irmão? Eu falei, a gente combinou de fazer alguma coisa. Ele falou, não combinamos de nada, pô. Eu falei, pô, então tá, deixa rolar. Desliguei. E fiquei com aquilo na cabeça, rapaz, de repente, Brito, eu, porra, lembrei. Ligo, Thiago, a gente combinou de fazer uma roda de samba. Ele falou, é isso, irmão. E aí, você arma e faz o que você quiser e me avisa. Falei, beleza. Carta branca, né? Carta branca. Não era trabalho, Brito. Não era. Era uma roda de... Como se a gente agora dissesse, Sim. pô, faz um catacata aí de uma rapaziada pra gente ouvir um samba e tomar uma cerveja. Beleza, eu meto a mão no telefone e ligo pro Renan, que vem a ser um dos nossos sócios. Falei, irmão, Renan já trabalhava com o evento. Falei, Renan, seguinte, irmão. Tive uma ideia junto com o Thiago da gente fazer uma roda de samba. Thiago vai ficar alguns domingos em casa e tal. Irmão, mas aí eu acho que dá pra dar uma encorpadinha. A gente faz tipo um eventinho e tal. E, pô, o Thiago vai estar lá. Certamente o Thiago vai subir no palco em algum momento, vai cantar. Aí o Renan de pronto fala pra mim, pô, irmão, pra mim não faz sentido. Recentemente eu até falei isso num papo. Eu ia Foi falar super sobre mal isso. interpretado, né? Na verdade, não é nem mal interpretado. As pessoas que não quiserem interpretar da forma... Tem uma má vontade de interpretar a situação. É uma né? preguiça e má vontade, né? Isso. Porque o cara entendeu exatamente. E aí o Renan falou... Posso dar só fazer um parênteses sobre Claro. isso? E aí você me corrige também se eu Sem estiver dúvida. errado. O Renan tem uma empresa que, como qualquer empresa, tem um O público-alvo. público-alvo, exatamente. E aí o que ele te respondeu, na minha interpretação, cara, essa ideia talvez não atinja o meu público-alvo. Exatamente. E o que Exatamente. não tem nada isso. de errado. Foi Público-alvo exatamente é isso. O público-alvo. público-alvo dele era outro. Sim. E ninguém tava falando de cor, de nada, não era Questão nada. social. Absolutamente. O objetivo da marca dele era atingir um público X. E ele falou, cara, de repente não vai ser o caso. Então, pô, irmão, pra mim não vai dar não. Falei, beleza, tá tudo certo. Desliguei o telefone. Falei, porra, jogou uma água na minha cerveja. Mais inteligente que ele percebeu rapidamente. Rapidamente, ele percebeu, mete a mão no telefone, meia hora depois e fala, irmão, tá de pé a ideia? Eu falei, a ideia tá de pé, irmão. A frase dele foi, Brito, inclusive tá no primeiro documentário essa frase. Ele diz, talvez a gente esteja diante do maior projeto de entretenimento do país. Eu não sei porque que ele falou isso há 10 anos atrás. Eu sei que ele falou e de fato a gente se tornou, e aí o resto é história. Mas o Thiago, como ele é muito generoso, ele diz que a ideia foi minha, mas eu jamais conseguiria ter uma ideia tão brilhante como essa sozinho. E o Thiago que divide comigo a ideia do nascimento da Tardezinha. Cara, e o Renan... E aí, naturalmente, tive o Renan e o Liporaça ali como Inclusive, meus o Liporaça braços. estará aqui. Eu soube por ele. Estará aqui, Soube porque por ele. o ano de Tardezinha, né, dessa Tardezinha tão especial que vai ser 2025, eu falei, cara, vamos trazer os dois pra gente ter visão, porque são visões diferentes, né? Completamente. Você tem esse olhar do nascimento, esse olhar artístico, Mais lúdico. e ele vai entrar nos detalhes, que aí é uma gestão que ele é o especialista, Ele é o digamos. CEO do grupo. E aí, Brito, não tem ninguém melhor do que o Liporace pra falar da Tardezinha de dentro, cara, assim. E aí eu falo com
orgulho desse meu irmão, porque ele pegou a Tardezinha no colo, como CEO mesmo da marca, e falou: eu vou junto, naturalmente, com todo mundo, transformar essa marca em algo muito grande. E ele é um craque nisso, porque realmente ele é genial. Tudo que ele toca fica muito grande. E de fato, cara, assim, é muito legal ver ele conduzindo e pra onde ele levou a Tardezinha nas palestras que ele dá e tudo mais, tangibilizando em números. Ele diz: a gente vai chegar nesse número. Pode contar, Brito. Pode contar que você vai chegar. Muito legal você bater esse papo com ele, que ele vai... O ponto de vista dele é completamente diferente do meu, e é muito legal. Não, e você complementa, né? Talvez uma das... talvez não, com certeza uma das receitas de sucesso da Tardezinha foi o time que vocês conseguiram montar, né, cara? Vocês se complementam muito bem, né? Tem até um podcast, eu vou até indicar pra galera, que vocês três estão juntos, que é o do G4, né? Foi muito legal aquele Vale papo. muito a pena assistir, ouvir, porque você consegue observar muito bem a diferença de cada um, a posição, a atuação de cada um, né, cara? Hoje, pra galera entender, são 4 sócios, né? Thiago, você, o Renan e o Liporace, né? Exatamente. Aí, naturalmente, cada um tem suas agências. O Thiago ali é a figura... Thiago é sócio, né? E aí tem a Paz e Bem, que naturalmente é quem cuida da vida toda do Thiago. A Ellen e a Olivia toca, junto com o time delas, tocam isso de forma brilhante. E é tão bom ter a Ellen e a Olivia perto, assim, porque elas são o Thiago, né? Por vezes o Thiago não consegue estar numa reunião, apesar de Thiago vir e mexe participar, que ele é um cara que opina, importantíssimo e muito inteligente. Ouvir o Thiago é sempre muito legal, mas a Ellen ali como a que toca a carreira do Thiago, né? E a Olivia junto com o time, muito legal. Paz e Bem, / Thiago, né? Thiago / Paz e Bem. O Renan, que ele é sócio da agência Fábrica, mas é o Renan que representa. Liporace, sócio da agência Vera, e eu. Então, a gente pode dizer que somos 4, mas que se ramifica para cada agência tendo seu time. As decisões da Tardezinha saem dessas cabeças que eu tô te falando. Eu, Liporace, Renan, Thiago, Ellen e Olivia. Cara, e pra galera entender, né? Eram pessoas já experientes no mercado, né? O Renan já fazia vários eventos. Já fazia. Liporace também. O Thiago já era grande, né? O Thiago já era grande, mas a Tardezinha incorporou a carreira dele de uma forma também que talvez nem ele esperasse, né, cara? Que aconteceria, né? Porque hoje ele fala da Tardezinha de uma forma que ele tem a ciência da grandiosidade que é o evento e que o evento trouxe ele para outro patamar também, né? Rapaz, e é muito legal você falar isso, porque talvez eu tivesse insegurança de responder essa sua pergunta se eu não tivesse ouvido tanto o Thiago falar sobre isso. Porque aí você vê o tamanha inteligência do cara, porque o Thiago, ele não tem... Ele reconhece cada projeto dele, pô, só tu ver essa turnê nova agora dele do Sorte, que é um absurdo, né? Uma entrega absurda. Ele consegue pegar cada projeto e entender que cada um daqueles projetos bota um tijolinho para a carreira dele se potencializar. E a Tardezinha, realmente, dita por ele, inclusive, pegou o Thiago, que já era enorme, e colocou o Thiago maior ainda, né? Porque a Tardezinha arrasta multidões, Thiago sempre levou muita gente nos shows, só que a Tardezinha foi para uma escala maior. Thiago levava muita gente, de repente a Tardezinha passa a triplicar, quadruplicar. E repito, festival de um homem só mesmo. Sim. Diferente de qualquer outro festival, e aí não é problema nem demérito nenhum, mas falando do nosso, a Tardezinha tem características de festival, sim, pelo tamanho, pela magnitude de tudo, mas é um cara só que tá ali em cima. Então, isso é brilhante. Então eu acho, cara, que a Tardezinha não foi só do Thiago, não, cara. Me colocou no outro lugar, colocou o Liporace em outro lugar, o Renan, a Ellen, a Paz e Bem, enfim, o próprio Thiago. E é lindo, cara, porque por onde o Thiago passa, ele fala da Tardezinha. E é bonito ver um cara falar com tanto orgulho de um projeto. E, cara, eu lembro, Brito, é interessante você falar disso, que eu tenho uma passagem com o Thiago, cara. A gente já tá na vida do outro há muito tempo. Porra, eu amo muito esse cara, é meu irmão, meu padrinho, eu sou padrinho dele, de casamento. É uma parada muito foda, assim. O Thiago, num momento da vida desgostoso ali por algumas coisas, alguns anos atrás, ele perdeu a vontade de cantar, cara. Eu lembro que eu tava em São Paulo, tinha um show do Thiago 2 e pouca da manhã, aqueles shows que ele já não faz mais hoje em dia, de chegar 2, 3 horas da manhã, e ele cochilou, e aí teve que acordar ali meia-noite e pouca. Ele olhou pra mim e falou: pô, irmão, pela primeira vez eu tô com um sentimento de não querer tocar, de não querer cantar. Caramba. Quando o Thiago falou isso pra mim, rapaz, eu lembro que eu tava na casa dele,
Porra, o tio João tava lá, tia Glória também, a Ellen, ele armando pra sair, a van ia parar na frente pra pegar a gente, tava dormindo na casa dele até. Eu olhei e falei, rapaz, meu irmão tá perdendo o prazer de fazer uma das coisas que ele faz como poucas pessoas, que é cantar. Thiago, não tá feliz, pô. Olha que loucura isso, né, meu irmão? E aí, pouco depois, nasce a Tardezinha. Quando eu vi o Thiago falar isso a primeira vez, ele falou, a Tardezinha me fez voltar a querer fazer a coisa que eu mais amo na minha vida, que é cantar. E aí a gente vê que a Tardezinha deixou de ser simplesmente um projeto e virou um grande propósito na vida da gente mesmo. A gente gosta muito desse projeto, cara, é muito legal. Cara, e é engraçado isso porque a Tardezinha virou meio que um case e um norte para todo o segmento, né, cara? Na verdade, mais do que só o segmento do samba, na verdade virou meio que um espelho para o mercado da música, né? Querendo ou não, acaba influenciando outros festivais, outros artistas, né? E é a maior turnê de música do Brasil, né, cara? Da história. E naturalmente se torna espelho. E pagode, né, irmão? E pagode, cara. Aí é pra gente se deleitar mesmo, pô. Aí é um prato cheio pra gente, pô. Porque poderia ser qualquer outra coisa que já seria grandioso. Mas a gente que ama o samba e o pagode, saber... Isso é a prova do tamanho do movimento do nosso segmento, cara. Assim, o pagode e o samba... Não tem nada que representa melhor o Brasil do que o samba e o pagode. Não tem. Cara, se tu for lá fora, na gringa, repito, assim, eu amo os outros gêneros. Ou melhor, eu gosto dos outros gêneros. Eu amo o samba e o pagode. Mas se tu for na gringa, em qualquer outro lugar do mundo, e o Brasil, ninguém vai falar outros segmentos. As pessoas vão falar samba. Cara, a gente não pode não dar atenção. Então, quando eu vejo o samba... Normalizar. Quando eu vejo o samba, o pagode, hoje ocupando esses espaços, ele tá ocupando o espaço que sempre foi dele. O momento que ele saiu daquele hype ali, tinha alguma coisa errada, a gente tem que recalcular a rota, porque o samba tá no lugar que ele merece estar. E teve um momento ali que o próprio Thiaguinho comentou numa entrevista dele que... Como é que eu vou explicar isso pra galera? Que a evidência que a mídia dá pra Tardezinha talvez não seja compatível com o tamanho que ela é, né, cara? Você percebe isso também, assim? Porque são números absurdos. Você lotar um estádio como o Maracanã e outros estádios, né, como a Neoquímica, né, enfim, não é para qualquer evento, não é qualquer artista. 2 dias seguidos, né? Em São Paulo, ano passado. São Paulo é brincadeira. Se tu abrir 10 edições, né? 10 edições esgotam. São Paulo é um absurdo. Cara, e eu fui nas duas. Eu fui no sábado e no domingo. Você foi também no AMB ou não foi? Não fui no AMB. Mas você já foi na Neoquímica, nas duas, no sábado e no domingo. Lotado, absurdo. Coisa mais linda do mundo. Cara, então assim, são números expressivos de uma forma assim, que a gente nunca viu. E talvez a gente não vê aquele clamor todo, né? Como de repente se fosse outro gênero teria, né? Você concorda com isso? Acha que não? 100%. Tem gente que acha, não, é frescura. Cara, mas a gente defende o que é nosso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Percebe isso também? Você tem essa opinião também? 100%. Né? Quando o Thiago falou isso, mais uma vez, se você olhar com o olhar, com os olhos de querer entender, você vai entender exatamente o que ele quis dizer. Porque logo depois eu vi algum outro artista de samba falando a mesma coisa de uma forma diferente e já foi interpretado, não, é verdade, tudo mais. Eu concordo com o que o Thiago fala e com esse levantamento que você fez, essa bola que você levantou aí, porque é só a gente pensar que o samba e o pagode é um gênero originalmente preto, que nasce dentro das periferias, dentro dos terreiros, enfim. E tudo que é relacionado às nossas questões sofre, de uma forma ou de outra, preconceito, e as pessoas tendenciam a não comprar como compram as outras coisas. Isso é fato. Não dá para fugir disso. Isso aí é um recorte histórico, cultural e racial. Eu não estou inventando. Tudo que é relacionado às questões de religiões de matriz africana, as questões voltadas para o povo preto, a aceitação é completamente diferente. O samba não seria diferente, o pagode não seria diferente. Pergunta que você fez, eu acho muito interessante, que quando o Thiago fala, ele fala, não, e as mídias, ele com muito cuidado, porque o Thiago é um cara muito cuidadoso. Ele é muito cuidadoso com as palavras, né? Muito. Porque pelo tamanho dele, ele sabe que tudo que ele fala fica muito grande, né? Ele é muito grande.
E ele falou as mídias e tudo mais. Aí eu vi um movimento muito grande das mídias pretas falando sobre isso. Mas ele não estava falando... Inclusive as mídias pretas, parte das mídias cobriram e cobrem a Tardezinha, que é muito legal e tudo mais. Ele não estava falando em nenhum momento direcionando para X ou Y. A gente estava dizendo o quê? Ele quis dizer, e eu estou dizendo aqui agora também, que tudo que é relacionado às nossas questões, às questões do povo preto, a mídia não compra da mesma forma que compram as outras coisas, entendeu? Essa é a verdade. Então eu acho que a gente vive independente disso. A Tardezinha, não foi a mídia que colocou a Tardezinha lá naquele lugar, foi o povo, as pessoas que gostam, os fãs da Tardezinha, os clientes da Tardezinha, e a gente nunca vai abandonar a nossa turma, por isso que a gente valoriza essas pessoas. Só que realmente é muito mais fácil noticiar dois caras pretos na capa de um jornal como assassino, traficante, presos por algum motivo, do que valorizar dois caras pretos que criaram o maior projeto e a maior turnê de entretenimento de música do Brasil, que foi isso. A gente tem que lembrar, foram dois caras pretos. Por acaso, fui eu e o Thiago, mas poderia ter sido você e mais um, e a gente teria que estar celebrando, porque eu acho que o nosso povo tem que celebrar o sucesso do nosso povo. E às vezes a gente se pega por algum motivo... Cara, não, a gente tem que olhar, se eu vejo eu tenho que vibrar por aquilo ali, porque só Deus sabe como foi difícil aquele cara chegar ali, meu irmão. Eu lembrei agora da imagem de vocês dois em São Paulo mesmo, porque você sempre apresenta, né? Chama o Thiaguinho. E aí aquela cena de vocês sempre interagindo ali naquele começo é muito simbólico, né, cara? Dá pra perceber que aquele momento pra vocês é marcante, é simbólico, e vocês passam uma mensagem muito grande naquele momento ali, né, cara? É uma celebração dessa conquista de vocês, né? Brito, é tão legal isso. Você é um cara muito sensível e atento, cara, porque eu demorei muito, cara, a entender o meu papel na Tardezinha, pô. Porque assim, por acaso, na primeira edição eu subi pra chamar o Thiago, mas... Porque eu falei, como eu já sempre fui mestre de cerimônias e tudo mais, eu falei, cara, é muito ruim o DJ dá o stop, dá o pause ou algo do tipo, e o cara entra, a banda entra, fazendo uma loucura. Eu falei, cara, deixa eu preparar o terreno aqui. Ao longo do tempo, e aí eu vou falar dos anos, tá? Eu fui percebendo que a minha entrada tinha uma importância. Eu não reconhecia isso. Pra mim, vou lá chamar o Thiago. O Thiago, eu vou sempre repetir isso, o Thiago, como é um cara muito generoso, ele não sabe chegar, e não é exagero isso, Brito, ele não sabe chegar no topo, olhar pro lado e não ver os dele. Ele precisa ter gente com ele. Thiago, ele não sabe não dividir sucesso, ele precisa dividir o sucesso dele. Vendo a minha entrada, eu chamando ele passa a fazer, daquele momento, uma grande resenha. Então eu já começo a conversar com o Thiago quando ele tá lá no camarim. Eu vou conversando com ele, vou preparando e tudo mais. E aí, ao longo do tempo, ele entra, a gente se abraça. Cada vez que a gente se abraça, tem ali uma conversa no pé do ouvido um do outro. Pô, irmão, hoje vai ser incrível, não sei o quê. E aí a gente foi vendo que aquele momento ali que eu entro é o pré... O couro vai comer, sabe? Quando o cara tá lá tomando uma cerveja no bar e tudo mais, o cara chegou mais cedo, já procurou o lugarzinho dele. Tardezinha tem uma característica de... As pessoas nunca vão sozinhas. Normalmente elas vão com amigos e tudo mais, com seus parceiros, parceiras. Cara, mas aí o cara tá no bar, tá no banheiro, algo do tipo. Quando de repente eu entro e falo, muito boa tarde, senhora. O cara ia falar, rapaz, Zulu entrou. Se o Zulu entrou, vai começar. Se o Zulu entrou... O Thiago vai chegar e vai começar. Então, assim, quando eu entro, pro cara já é o seguinte, ferrou. O couro vai comer. E, naturalmente, as pessoas estão ali pra ver a Tardezinha, mas pra ver o Thiago, que é aquele showman que a gente conhece. Mas é muito legal saber que quando eu entro, e aí eu consigo ver, Brito, a temperatura do momento. A temperatura. Quando eu piso no palco, eu falo, rapaz, hoje... Vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Porque eu sinto na minha pisada no palco. E aí o Thiago já sabe pelo jeito que os caras me recebem. E é muito legal, cara, isso que a gente construiu, que a gente acabou trazendo a nossa relação de fora pra perto dessas pessoas. E naturalmente as pessoas começaram a entender que a Tardezinha tem essa simbologia da amizade muito forte. Que eu e o Thiago, a gente conseguiu pegar o que acontece fora das câmeras, fora dos holofotes, fora de qualquer coisa, ou seja, uma conversa íntima da gente,
a gente conseguiu levar isso pro palco a ponto do cara olhar e falar, rapaz, eles são amigos de verdade mesmo. E agora eu entendi, pô, então isso nasceu na cabeça de dois caras amigos. Ah, porra, entendi, pô, por isso que eu tô aqui com os meus amigos, agora eu entendi. É meio que isso. É meio que aquelas 20 pessoas que era a ideia inicial, todo mundo quer fazer parte dessas 20 pessoas. Todo mundo quer. Só que, na verdade, essas 20 pessoas se transformaram em milhares e milhares, milhões de pessoas. Exatamente, irmão. E tomou uma dimensão, assim, absurda, né, cara? Quando que vocês começaram a perceber? Porque, assim, teve os primeiros eventos, né, as primeiras edições no Rio. Aí, a primeira fora do Rio, se eu não estou enganado, Divinópolis. Foi Divinópolis, Minas, ali em Minas Gerais, A né? gente não quis fazer BH com medo, porque se a gente erra fora do Brasil, numa capital, podia dar ruim no restante do país. Queimar o evento, né? Queimar o evento. A gente vai para o interior, que a repercussão seria menor, que foi incrível, que o nosso sócio de lá é o Amaralzinho, que aí é aquela loucura da tardezinha, nossos sócios se tornaram amigos e irmãos. Eu sou padrinho de casamento do Amaral, era só um contratante, olha como é louco isso, né? As relações ficaram... Mas desculpa, eu te cortei. A gente vai para Divinópolis. É isso mesmo, era esse o caminho, quer dizer... Foi um passo a passo, vocês foram sentindo, aí teve esse primeiro fora do Rio, aí vocês já viram, já deu bom, né? Opa, deu super bom. Deu Nunca super não bom. deu bom. Aí depois de Divinópolis, foi qual, assim? Cara, depois de Divinópolis, falha a memória, a gente volta pro Rio e aí acaba o ano, é alguma coisa desse tipo. Sim. Aí, quando a gente pensa, pô, e aí, vamos fazer então ano que vem? Vamos. Pô, então vamos andar pelo Brasil. Vamos andar pelo Brasil? Vamos, mas peraí, gente. Vambora. De que jeito? Pô, vamos para São Paulo, vamos... E aí a gente começou a criar um calendário ali de andar e começamos a andar. E aí fomos para o sul do país, para o norte, e aí mapeamos o Brasil. Sim. Mas isso foi ganhando corpo, né? Foi ganhando corpo. E a tardezinha, ela foi ganhando corpo mesmo, assim. Ela não começa... Ela naturalmente, ela nasce do tamanho que ela nasceu ali, para 900 mil pessoas ali, o que seriam 20. Mas até chegar o Maraca, por exemplo, que foi ali final de 2019, a gente nunca tinha feito nada daquele tamanho. A gente já estava ensaiando ali. A maior tinha sido para 15 mil pessoas, que foi na Marina da Glória. Então, assim, de repente a gente dá um salto para 45 mil. E aí a gente viu a força do projeto. Aí a gente viu. O projeto já nasceu com essa identidade de ser um palco 360. A vida inteira. A ideia sempre foi essa, né? Isso nasceu na minha cabeça e no meu coração, naquele papo do vinho com o Thiago. Eu falei, Thiago... Depois você passa o nome do vinho, porque esse vinho aí, ele trouxe muito resultado, rapaz. Eu vou começar a tomar esse vinho aí. E eu lembro o vinho que a gente estava tomando, que era o único que o Thiago tomava na ocasião, eu lembro desse vinho. Mas, irmão, eu lembro bem que eu pensei nisso, assim, num palco no meio. Como eu pensei no Rio Beach Club, na ocasião, que é aqui na Barrinha, no Rio, na minha cabeça já veio o palco na piscina. O palco 360 na piscina. Tanto que a gente, ao longo das turnês, a gente reproduzia piscinas. Em Divinópolis, eles fizeram uma piscina e o palco no meio só para ter a piscina. Depois, ao longo do tempo, a gente vai vendo que é inviável e, naturalmente, tirou a piscina, mas a gente nunca abriu mão dessa configuração. Porque a gente entende que esse palco 360, você consegue prestigiar todo mundo. É muito desgastante para o Thiago, naturalmente. O palco é muito grande e ele precisa conversar com todo mundo. Mas é muito legal você saber que você tá perto do palco de qualquer lugar, que é diferente do cara que tá num palco ali no padrão mais italianão, que o palco tá lá, o cara tá lá no final, né? Então a gente já nasce com essa tendência de palco no centro ali, para que as pessoas estejam em volta. A ideia da roda de samba, né? E essa questão da duração longa, que inclusive é um assunto interessante para falar, e perguntar o que vocês colocam, sei lá, na água do Thiaguinho para ele conseguir ficar 5, 6 horas, 7 horas, né? O recorde são 7 horas? 7 horas e pouco em Recife. Caramba, e assim, já nasceu com essa ideia também de ser algo longo ou foi coisa da cabeça dele de ir estendendo e foi meio que natural isso? Brito, natural e o Thiago é um maluco, né? Porque o Thiago, ele parece que tá numa micareta, ele não tem limites. O grande lance é que, assim, quando o Thiago... A minha curiosidade, falando de tardezinha, era saber que repertório que o Thiago ia usar. E aí o Thiago falou, eu lembro como uma conversa com ele falou, irmão, na verdade, assim, a ideia não era uma roda de samba, eu vou cantar algumas coisas minhas e vou cantar tudo que eu cresci ouvindo, que aí, naturalmente, dá um mergulho no pagode 90, na década de 1990 ali, que foi assim, meu irmão. A gente, eu não sei explicar
Que bom que a gente viveu essa época. Pô, só quem viveu que sabe, Só né? quem viveu pode dizer com brilho no olho o que significou. Todo mundo era muito bom. Todo mundo fazia sucesso. Eram muitas bandas, né? As músicas muito marcantes, que a né, gente cara? tá cantando até agora, hoje, que é a base, pô. O Delcio Luiz foi em Niterói na última tardezinha de Niterói, no ano retrasado. Minha esposa tava do meu lado, ela, uma hora no final, ela falou: a base da tardezinha é Delcio Luiz. Eu falei: a base da tardezinha é Delcio Luiz, pô. Cara, que Porque loucura. assim, é um caneta absurdo pra você ver o tamanho pô, a riqueza que a gente tem desses gênios, né? E aí, claro, né? Tem o Arlindo, tem o Thiago, que canta muita coisa dele, que é maravilhosa. Mas é muito legal saber que a sustentação da tardezinha tá no pagode que a gente vai, que a gente quer ouvir quando a gente sai de casa, né? Então, você falou, desculpa. Não, dessa questão da duração, né? A duração, perdão. E até um parênteses sobre isso que Claro. você falou. Um dos pontos positivos assim da tardezinha é isso. Ele sempre valoriza, o Delcio Luiz sempre vai, né? Tem outros convidados ali, Sim. o Rodriguinho, tal, que sempre vai, o Belo também Belo, tá exatamente. sempre. Lá em São Paulo Mas o Billy foi, que foi muito legal. Isso Pericasso. acaba sendo um troféu pra quem vai também, porque todo mundo quer estar, porque se transformou numa celebração mesmo, né, cara? Pô, sem Krigor, dúvida, né? se torna uma celebração. O tempo foi o louco do Thiago. Isso aí é coisa do Thiago, porque ele vai cantando as coisas dele, quando ele viu tinha 3 horas, 4 horas, 5, de repente, e ele deixa de cantar um monte de coisa. Ele fala isso pra mim, ele fala: irmão, eu não cantei muita coisa. E deu 6 horas de show. E aí, assim, eu brinco com ele, eu falo: Thiago, eu já vi, pô, artistas chegar perto de Thiago em aeroporto, algo tipo, falar: Thiago, você quebrou a gente, pô. Você quebrou a gente, pô. Porque agora as pessoas, do nada, no meio do show, já de 1h30, porque o padrão era esse, Brito. Isso. 1h30, 1h40, esticado. Thiago, o show dele normal, sem tardezinha, já dá quase 3 horas, pô. Na tardezinha ele canta o que ele já cantaria no show e mais um monte. Então, assim, o Thiago, ele é fominha de palco. É aquele jogador que tá de férias, jogador que joga na Europa, tá de férias no Brasil e vai rachar, jogar futebol. Esse é o Thiago, ele gosta de cantar. Cara, e teve uma edição que deu problema, né? Essa questão do tempo, não foi? Que rolou até rolaram alguns processos, né? Da galera, pô, eu queria 7 Isso é horas, uma não sei o loucura. quê. Foi 6 horas e pouco, aí choveu, não teve Foi essa aqui história? no Rio, não chegou a dar 6, não chegou a ter 6 horas, já tava em 3 horas e alto, assim. Aham. E aí arriou uma água no Rio de Janeiro que eu não lembro de eu ter visto uma chuva como aquela. E não tinha como continuar. Isso os músicos continuaram a tocar, Prateado tomando choque no palco, Thiago tomando choque por conta do microfone, já tava perigoso. Aham. E aí, meu irmão, esse foi a primeira edição para 12, 13 mil pessoas, se eu não me engano, era uma edição grande. Ferrugem era participação pela primeira vez, pô, ia ser incrível. Chegou a cantar o Ferrugem ou não Não chegou a cantar, uma pena. né? Mas depois ele foi em Niterói, pô, pra variar, deu um show Ferrugem, aquela voz de passarinho dele. Tô pra ver. voz Alienígena bonita. ele, né, Ele cara? não é normal, ele é um mutante. Abre a boca, é um absurdo. E aí eu lembro bem, Brito, que passado aquilo já tinha 3 horas e pouco e a gente tinha posto um cronômetro pra bater o recorde. Essa era a brincadeira. Então a gente fez um marketing em cima disso. Enfim, o Thiago precisou parar por conta da chuva e do risco pra todo mundo que tava ali. E ele mal, porque o Thiago não queria largar o osso. Teve que acabar, ele ficou mal. No documentário mostra essa cena também, no primeiro documentário. Enfim, irmão, no resumo a gente tomou um monte de processos, que tinha uma galera... Mas o show que eu já tinha ido num show que eram 5 horas, o Thiago só tocou 3 horas e 40, sei lá. Eu esperei 6 horas. Como se fosse pouco, né? Não, eu falei: meu irmão, como é que você entra na justiça por uma coisa sem lógica alguma? Mas é isso, acaba que o Thiago, a tardezinha acostumou muito mal, naturalmente o Thiago, as pessoas não esperam nada. Então, o Thiago tá cantando há 5 horas, ele ameaça sair do palco, o povo, eu não vou embora. E realmente, assim, eu já vi Thiago em algumas situações ele falar: vou nessa, galera, não dá mais. E aí a galera canta, ele falou: eu vou ter que ficar. E ele fica, só que ele canta mais 40 minutos, 1 hora, cara. Isso não existe. Cara, você falou sobre essa questão dos processos, né? Enfim, talvez não seja nem exatamente a sua área diretamente, assim, dentro do evento, mas como é que é essa questão de trabalhar com o público num evento como esse, cara? Por que eu pergunto isso? Porque você nunca consegue agradar todo mundo, Impossível, né? pô. 50 mil pessoas, 40 mil pessoas. Impossível, né, cara? E aí você vê, por exemplo, as pessoas, elas querem uma estrutura excepcional, querem banheiros excepcionais, quer tudo excepcional, só que às vezes reclama do valor que é pago para isso, né? E às vezes não analisa isso, porque para você ter uma estrutura, você precisa... Quem já fez um pequeno evento que seja, assim, tem essa noção, né?
tudo é custo, né? E alto, né? E alto, você não quer fazer um evento que a pessoa saia, pô, com impressão ruim, Claro. né? Você quer entregar algo, mas para entregar você tem que ir lá no preço final e, enfim. Sem dúvida, Brito. Como é que é isso, trabalhar isso, assim, entregar algo bacana para as pessoas, mas mesmo assim contornar essas questões de, pô, é caro, pô, pra mim não dá, e, pô, não sei o que, a cerveja, não sei o que lá, o banheiro tá... Como é que é isso, cara, trabalhar essas questões, assim? É o maior desafio, né, Brito? Eu acho que o maior desafio sempre vai ser você tentar agradar o maior número de pessoas. Existe um percentual aí que existe no mundo, né, de que até X de 10 pessoas, até X números ali de percentual, se eles estão insatisfeitos, está dentro Do aceitável. do aceitável. Se passar desse número, você precisa ficar atento. Claro que a gente que faz evento quer agradar o maior número de pessoas, se não todo mundo. Mas, infelizmente, a gente nunca vai conseguir. É impossível, sobretudo num evento como a Tardezinha, que é evento para muita gente, né? A gente faz evento para 20, 30, 40. Aqui no Rio foram 84 mil pessoas. É difícil, né? É muita coisa. E é impossível. Mas a verdade é a seguinte, quando eu vejo esse movimento de, porque é muito caro, a Tardezinha é muito cara. Esses dias eu tava vendo, cara, alguma coisa que eu falei da Tardezinha, mas é porque eu não consigo ir. Eu falo, rapaz, que loucura isso, porque isso não é sobre a Tardezinha. A gente tem um problema social no país da gente. Muitos lugares a gente, enquanto brasileiro, não consegue visitar. Eu falo, eu tenho uma empresa em Recife. Por exemplo, parte dos pernambucanos não tem condições de ir para Noronha. E Noronha faz parte do estado deles ali, né? Uma ilha descolada, mas faz parte de Pernambuco. Ou seja, é um problema social. Como é louco isso? O cara Noronha é vizinha do cara, ele não tem condições de ir lá, porque se tornou um ticket médio absurdo que a maioria dos brasileiros não conseguem ter acesso. Temos um problema social muito grande no nosso país que, infelizmente, a gente não consegue ter acesso a muitas coisas. A Tardezinha não é quem vai salvar isso, muito pelo contrário. Ela tem um valor, porque ela é uma estrutura muito grande, como você bem disse, banda grande, um artista gigante, recebemos convidados, marcas envolvidas, beleza, e a gente precisa ter um custo para a gente pagar o aluguel do espaço, que todo o espaço é alugado, sabe, os funcionários que estão ali contribuindo. Ao mesmo tempo, cara, quando eu ouço isso, eu falo, cara, eu não vou entrar nessa. Porque eu reparo que ninguém entra no Instagram do Rock in Rio para falar dos valores do Rock in Rio. Ninguém vai lá e entra no Lola, eu não vejo. E aí por que na Tardezinha, ou no Numanice, ou no Belo Dia, ou no Mumu, na resenha com o Mumu, desculpa, por aí vai. Por que as pessoas vão reclamar dos valores? Será que é o gênero? Será que é por conta que é o pagode? Qual que é? Eu fico tentando me perguntar com relação a isso, mas eu deixei de se preocupar, de né? me preocupar. Não que eu não me preocupe com o valor, tá? Eu acho que a gente tem que ter um valor acessível para as pessoas. Sim. Isso é fato. E outra, a gente tem que ter ali, isso é um compromisso que a gente tem com a Tardezinha. De um tempo para cá a gente vem, principalmente por conta do ISG, que a gente vem se debruçando muito em cima de todas essas questões mesmo, de sustentabilidade. Pô, a Tardezinha tem dado check em várias coisas legais, sabe? Muito mesmo. A gente tem que ter um compromisso de gratuidade, de ter ingressos gratuitos para algumas pessoas, naturalmente. Pessoas que não podem ter acesso. O pagode é um gênero que nasce na comunidade preta, então, assim, cada vez mais a gente precisa ter o compromisso de ter gente preta no evento. Pô, o cara não consegue, a gente tem que dar nossos pulos para esse cara entrar. Vem cá, a gente chegou no teto aqui, conseguimos, beleza. Pô, será que... Porra, vamos... A gente tem que ter uma fatia para poder... prestigiar o maior número de pessoas para que eles possam ter acesso ao projeto, que é o nosso desejo. Ver um evento cada vez mais miscigenado, naturalmente, que o povo preto, o povo branco possa estar interagindo ali naquele mesmo espaço. E lembrando que não tem por onde correr, cara. Tudo na vida tem um preço, e para você pagar o nível de empregos, assim, a gente gera muito emprego ali, mas é muita coisa. Né, cara? Aquelas pessoas são remuneradas, então assim, não tem como a gente fazer ser diferente disso. Tem que ter um preço, entendeu? Cara, e você tocou num ponto aí que eu não tinha parado pra pensar. Parece que existe no subconsciente das pessoas que o pagode é barato. Isso né? é muito doido. E aí quando você fala que ninguém fala isso do Rock in Rio, de um show internacional, é porque tá no nosso subconsciente que é algo mais caro. Exatamente. E aí tá tudo ok. Exatamente. Só que aí quando o Belo faz, por exemplo, o Belo em concert num teatro e cobra
o dobro do ingresso normal, ou o triplo às vezes, ruim, pô. o cara acha ruim. O cara acha ruim. E aí o Tardezinha, aí não tô defendendo aqui não, gente, é só analisando. O Tardezinha são 6, 7 horas de show. Exatamente isso. Então é como se você tivesse indo em 2, 3 shows. Exatamente isso. Ou seja, são várias variáveis. Se fizer né, as cara? contas, vai dar o preço do seu ingresso. Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, é uma mudança de paradigma, né, também. Vocês estão trabalhando uma mudança que aos poucos... E aí tem a questão social que você bem falou, né? Que aí não é culpa da Tardezinha, o cara não ter, de repente, um valor X pra gastar com diversão, né? Infelizmente. Infelizmente. E eu acho que a gente... O melhor dos mundos seria que todo mundo pudesse ter acesso a tudo, né? Sim. Essa é a verdade. E aí, Brito, eu fico pensando sempre nisso, cara, porque o samba, ou bem ou mal, aí se tratando de Rio de Janeiro principalmente, qualquer esquina você vê uma rodinha de samba que você encosta ali num bar e tudo mais, toma uma, e aí tá realmente no mindset do cara, na cabeça do cara, que o samba, como você bem disse, o pagode é uma coisa barata, entendeu? Só que realmente tem situações que você não precisa levantar um circo para fazer. Sim. Outros não. A Tardezinha, o circo, a gente precisa levantar e esse circo custa dinheiro e custa caro. E aí, cara, não tem por onde correr. Assim, a gente precisa cobrar um valor que eu sempre acho que é justo, ele não pode ser... A gente estava nesse paradigma, nesse paradoxo, na verdade, agora, do ano passado para cá, que valor que vai ser o ingresso? Aumenta, não mantém, puta, tudo aumentou, a gente tem que aumentar. Cara, aí o aumento, assim, o cuidado que se tem para mexer no ticket médio, sabe, cara? Cara, vamos manter isso aqui. Pô, e a bebida? Não, cara, vamos manter também, porque o público da gente é o mesmo. Claro que, naturalmente, uns melhoram um pouco de vida, tipo, uma questão social, mas... Então, assim, a gente não pode pirar, muito pelo contrário, justamente para que as pessoas tenham acesso ao evento, assim. E a gente não abre mão de ter valores justos, compatíveis, que a gente possa pagar o evento, possa pagar o tanto de emprego de pessoas que a gente emprega ali, mas que aquelas pessoas tenham minimamente uma oportunidade de estar num evento com uma entrega incrível como é a Tardezinha. Cara, e evento é caro mesmo, Meu né, Deus, cara? pô. A galera não faz ideia, Os né? fornecedores são caríssimos, pô, de som, de luz, de tudo. É muito doido. E talvez até o fornecedor aumente o preço por ser a Tardezinha, porque acontece isso, a gente sabe o que acontece, Não né? tenha dúvida. Ah, mas pro evento X é tanto, mas é a Tardezinha estourada, pô. Não tenha dúvida. Zulu lá, pá, Thiaguinho, pode cobrar mais. A gente sabe que isso acontece e acaba refletindo no preço final, né, cara? E muita gente às vezes analisa o seguinte, não, tá cobrando mais caro pra... não seria peneirar o público, como é que... Segregar ou escolher o público. E na verdade não é isso, né? É uma questão de entrega, né? Claro. É por aí mesmo, né? 100%, pô. Muito pelo contrário. Ô, Brito, eu sou preto, cara. O que mais me incomoda é chegar nos ambientes e não ver gente preta. Eu tô há 20 anos na vida pública e toda hora eu me deparo em situações, num restaurante, num lugar, e assim, ainda bem que cada dia que passa as pessoas vão sobretudo as pessoas brancas, começam a se incomodar e ver que tem alguma coisa errada nisso. E aí você imagina a Tardezinha. Eu e o Thiago, evento, né? Porra, eu e o Thiago, a gente tem infelizmente, o povo preto ainda nesse país racista que vivemos, é o povo que tem menos acesso a tudo. A gente já nasceu forjado no prejuízo, essa é a verdade. Então a gente acaba tendo menos acesso. Então, naturalmente, quando você cobra um valor de algum lugar, seja o que for, você tem menos pessoas pretas naquele lugar por uma questão da gente não ter grana. E aí o meu papel e o papel do Thiago, meu irmão, é a gente usar o nosso projeto como um mecanismo de transformação disso. Então, assim, cara, Tardezinha a gente quer ter ali alguém cuidando de uma lista, de uma RP preta para cuidar de uma lista de uma galera preta que possa estar ali e tal, de convidados da gente. A ideia é a gente olhar, cara, assim, cada vez mais esse povo, nosso povo podendo ocupar todos os espaços. A Tardezinha, a gente entende que acabou sendo um espaço que todo mundo quer estar, a galera quer curtir e tudo mais. Se é um lugar que a galera quer curtir, desculpa, nosso povo tem que estar lá também. E a gente tem que fazer com que a nossa galera esteja. Cara, e até um outro depoimento pessoal, assim, né? Eu não sou de frequentar lugares muito chiques, não, viu, gente? Eu não tô com essa moral toda, não. Eu também não, pô. Mas assim... Eu também não. Cara, direto eu vou em alguns hotéis, cara, ok, nada de... E você dificilmente vê gente... A gente não se vê, pô. A gente não se vê nos lugares. Não é não, Gisele? Eu já falei isso várias vezes, tomando café, a gente para e olha assim... E é louco, né? E aí isso, às vezes, isso incomoda porque fica parecendo que, caramba, realmente existe uma barreira social muito, pô, gigante, né, cara? Que aí o Tardezinha nunca que ia
colaborar pra isso, Deus até me porque livre, são pessoas exatamente que passaram por isso, né? Você com Exato, certeza pô. deve ter sentido isso várias Sem vezes, né, cara? dúvida, Então, muitas. quando você acessa uma rede social que infelizmente é um local extremamente errado pra analisar essas coisas, porque tem Claro. gente maluca lá Meu comentando Deus. bobagem o tempo Cada todo, vez né? mais, né, irmão? É, mas quando você acessa uma rede social e vê pessoas comentando isso, acho que vocês devem ficar malucos, né? De, porra, como é que o cara fala isso, Não, meu irmão? Sem analisar, como se fosse um evento que quer segregar a pessoa preta, a pessoa pobre, sendo que vocês são pessoas pretas que eram pobres e ascenderam Exatamente, socialmente, né, cara? Não, isso aí que você está falando é tão importante, Brito, muito, porque é a nossa maior preocupação, pô. A minha e do Thiago, eu vou te falar que é a nossa maior. A gente senta para falar disso. Ano retrasado, na turnê, a gente falou, irmão, de que forma a gente começa? Eu fui aqui dando meus pulos, eu conversei com o Thiago, falei, irmão, no Rio, eu vou fazer um puta movimento de uma galera para ter mais gente preta. Irmão, São Paulo, você conhece uma galera. Ou seja, a gente conversando com os contratantes locais também, falou, cara, a gente quer, nos vídeos, a gente quer ver gente preta. Nos vídeos eu percebi muito isso A também. gente quer ver o nosso povo ali, as marcas que estão envolvidas. Vocês precisam contratar influenciadores pretos. Tem que ser. Não tem por onde correr, não tem como a gente fugir disso. E assim, a marca que não entender isso, tá fora, não entendeu nada do mundo. Essa é a verdade. Sem contar, Brito, que o povo preto é o povo que mais consome tudo no mundo. Nós somos, se tratando de Brasil, a população, nós somos 53%, quase 54%. Ou seja, não tem ninguém que consome mais no nosso país do que a gente. Então, assim, não ter gente preta, você tá perdendo dinheiro, cara. Sim. Então, se o olhar fosse só comercial, estaria exatamente. errado. Então, assim, a gente tem que olhar e a tardezinha, a gente, repito, assim, ela pra gente, pra mim e pro Thiago em especial, ela é uma ferramenta de transformação, sacou? Então, assim, a gente quer dar oportunidade, as lideranças da tardezinha, executiva e tudo mais, a gente quer dar cada vez mais mulher preta, a gente quer ter homens pretos, brancos, enfim. Mas a gente quer ocupar, que o nosso povo ocupe cargos de liderança dentro do nosso projeto. O negócio é nosso, então, meu irmão, quem escala somos nós. A regra do jogo tá a com regra vocês. do jogo é nossa. Demoraram muito pra dar caneta pra gente, deram. Deixou chegar, né? Deixou chegar e já era, pô. E essa questão, assim, porque a Tarde já tá gigante, né? É um evento que é difícil a gente de fora imaginar se há possibilidade de crescer ainda mais, né? Tipo, pô, vocês já fizeram eventos gigantes, já é a maior turnê de música do Brasil, da história. Vocês veem perspectivas maiores pro evento, assim? Acha que pode crescer ainda mais? Agora já vai pro mundo, né? Já vai ter Angola... Angola, Lisboa, Miami, Sydney... É isso. Então, porra, já Angola, saiu do Brasil. Vamos dar check em 5 continentes. O que você tá visualizando pro futuro da Tardezinha, assim? E outra, tem data pra acabar? Ou assim, pô, vamos fazer mais 1, 2 anos? Isso tá na mesa ou não? Assim, vamos seguir até onde dá? Como é que é isso? Vocês já fizeram uma pausa estratégica, né? Não foi estratégica, não. A gente mesmo? parou, isso foi de verdade. A gente parou parando, sem saber se a gente voltaria um dia, mas a gente parou mesmo. Foi final de 2019, por acaso, 2020 o mundo para com a pandemia. Então tinha gente, muita gente falava, pô, então vocês pararam por causa da pandemia, vocês brigaram. Eu falei, não aconteceu nada, muito pelo contrário. Sigo? Pode seguir. Pô, valeu. Muito pelo contrário, a gente parou porque a gente parou. E aí a gente sentiu, obrigado. A gente sentiu que a galera tava realmente muito afim e a gente retomou com um projeto que foi maravilhoso. Mas assim, cara, por mim eu faria Tardezinha a vida inteira. A vida inteira, porque é muito legal estar ali, cara. É muito legal viver aquele momento, mas a gente sabe que é um projeto que demanda muito do Thiago, né, cara? Que é quem tá lá em cima, dando a vida durante 6 horas e meia, 5 horas. A banda também tem um desgaste muito grande. E aí, assim, cara, a gente tem um protagonista que é ele... que é sócio do projeto, ele não tá ali somente como artista. Então eu brinco que até onde o Thiago tiver afim, a gente vai estar. E eu vou estar do lado dele, colaborando para que ele possa brilhar cada vez mais. Eu brinco que eu abro os trabalhos para ele, eu jogo o tapete vermelho para ele passar e ele brilha de uma forma absurda, né, cara? E depende muito também, na minha opinião, de fora, hein, gente? Tô dando uma de entrão aqui. Depende muito do que ele vai querer pra carreira dele também, né? Na questão musical, artística, né? Porque... E já lançou um projeto novo agora aí, né? Boné e banjo, banjo e Isso, boné, ele não para também, né? Porra.
Eu já falei, meu irmão... Não, desculpa, Brito. Quando eu vi, ele já tava dando spoiler, eu falei, rapaz, o que o Thiago tá aprontando? Aí tinha uma galera, Zulu é a tardezinha. Eu falei, não tem nada a ver, não. Eu não sei o que é, pô. O que tá acontecendo. Quando eu olhei, eu falei, rapaz, Thiago é um maluco, porque eu vou ter que ir pra São Paulo, pô. Que ver o Thiago nesse cenário, nessa configuração, pô, ele tocando, e assim, já me vem uma época maravilhosa, que era o Thiago... Na época do Exalta, naturalmente, e depois ali no início da carreira dele, que ele fazia uns pagodes e tal. Falei, rapaz, o Thiago, ele não sossega. E vai ser mais uma pancada. Com certeza. E eu falei, vai ser mais uma pancada. É outro projeto, que se ele achar que ele deve andar o Brasil, ele tem que andar. Porque todo mundo quer ver o Thiago nesse lugar de, sabe, de roda de samba mesmo, mais próximo e tal. Depois eu volto na pergunta, mas aproveitando essa linha que você traçou aí, ele é um cara que é o reflexo, o retrato de quando a pessoa ama o que faz. Não há um limite, né, cara? Porque ele poderia muito bem estar super tranquilo, acomodado, entre aspas, né, com o trabalho dele, seja nos outros eventos, seja na tardezinha, e ele parece que sempre tá procurando alguma coisa, né, cara? Isso é maneiro demais também. É outra questão de... Não é à toa que ele se tornou expoente do segmento, né, cara? É muito Brito, por isso também, né? Ele é trabalhador, cara. Eu falo isso pro Thiago. O Thiago, ele é trabalhador. O Thiago não faz nada na vida senão trabalhar e fazer música. Eu não tô exagerando. O tempo que o Thiago ele tá ouvindo música, ouve pagode o dia inteiro. Ele é um cara que ama pagode, por isso que ele sabe tudo de cabo a rabo, ficha técnica, ele sabe tudo desde sempre. E ele é um trabalhador, cara. E aí ele dá a vida ainda cruza um cara chamado Wilson Prateado na vida dele, que é um gênio, que ama fazer música e faz isso ao longo de toda essa vida dele. E são dois caras que, assim, é Bebeto e Romário, pô. Bebeto e Romário, Copa de 94, sabe? Um toca, o outro chuta gol e tal. Então, assim, é impressionante como eu tenho algumas oportunidades agora com a turnê da tardezinha, eu volto a frequentar o camarim do Thiago. É impressionante. Eu chego no camarim, que primeiro, o Thiago já tá, ele chega antes de todo mundo, né? É um CDF. E aí tu entende por quê, né? Que ele é quem ele é. Cuida da voz, cuida do corpo, e aí tá bem, a vestimenta. O Thiago tá sempre dando check tudo, né? E aí tu chega no camarim, tá ele e o Prateado falando de música, pô. Falando do show da tardezinha que vai acontecer, mas da música que eles acabaram de fazer. Então é muito legal ver o quanto um cara desse é inquieto, profissionalmente, como você falou, né? Ele não sossega. E é engraçado, eu lembrei agora de uma palavra do Bessa, do Bom Gosto. Ele falou pra gente conversando. Gosto muito do Bessa. Maneiríssimo ele, né? Adoro. Ele falou, Brito, eu perguntei pra ele sobre a questão de, cara, por que alguns grupos tocam muito bem, os caras cantam bem, não conseguem, e outros às vezes nem toca tão bem, obviamente toca bem, mas e chega. Aí a gente conversando, ele falou, Brito, é porque tem o cara que quer e tem o cara que quer pra caralho. É isso. É diferente. É diferente. E aí, às vezes, a pessoa tem que fazer esse exame de consciência. Pô, será que eu tô querendo de verdade mesmo? Porque você imagina, o Prateado, cara, o Prateado era outro que poderia estar super bem, só alto, surfando no que ele já fez, cara. E já fez muito, E já fez muito. E ele tá caçando sempre alguma coisa. Impressionante. Ou seja, falando de música o tempo todo, muito cuidadoso com a carreira, né, cara? E a gente fica falando, é até pra galera entender. Eu gosto de sempre falar desses assuntos, pra mostrar pra galera que tem esse lado no samba, cara. Quer dizer, tem o cara que é correto, o cara que é Caxias, tem o cara que cuida da carreira, porque senão vai parecer que existe só o lado de pô, do oba-oba. Óbvio, existem diversas pessoas muito profissionais, mas é bom evidenciar isso, né, cara, pra motivar a galera a ter um espelho ali, né, cara, o que se tornou o Thiaguinho, né? Sem dúvida. O Prateado também, enfim. Recentemente eu vi um post seu falando sobre profissionalismo, cara. De como o segmento do samba, do pagode ainda é visto de uma forma muito amadora, do oba-oba. E se tu não for profissional, em tempos que estamos, Brito, a gente tá vivendo um momento no mundo que se tu não for profissional, você não vai chegar. Porque tem um cara correndo do teu lado dando a vida. E outra, irmão, a constância, ela é imbatível. A constância, ela é imbatível. Ela supera o dom, ela supera o talento. Ah, fulano é talentoso, fulano tem o dom. Se não tiver constância, já era. Então, assim, isso que você tá falando, se o cara tá ali todo dia batendo, já é. Pô, mas fulano era melhor, pô. Era melhor, mas, irmão, e aí? Não chegou. Mas, pô, fulano nem imaginava que... Mas tá lá. Porque o cara tá lá todo dia estudando, fazendo... E aí, assim, se tratando aí, falando inevitavelmente no meio de tantos, né? Mas a gente tá falando tanto do Thiago aqui por conta da tardezinha, o cara sai de um lugar que o samba e o pagode não existe.
Pois é. E lá ele já tava com o cavaquinho dele na mão, estudando ali os livrinhos e tudo mais, lendo tudo. E aí ele é um cara que, assim, eu brinquei uma vez, eu falei, Thiago, você sempre... E aí, irmão, como é que é? Você sonhava com isso, imaginava? Ele falou, desde sempre eu sabia que eu ia chegar onde eu cheguei. Thiago dava autógrafo em casa, ele disse que imaginava a plateia, ele cantando para milhares de pessoas. Ou seja, esse moleque sempre foi um louco e determinado para fazer aquilo ali. Isso é muito legal. É o que você falou na tua postagem que eu li, cara. Eu falei, eu acredito tanto nisso, Brito. Cara. Sem profissionalismo. Não chega. A gente é de uma época que, mano, vagabundo chegava. Sim. Ah, não era bom, mas ia. Jogador de futebol, tudo, atleta. Não, mas o cara é bom, mas fuma. Hoje em dia não dá. Não tem Se isso. o cara não tiver disciplina, dormir tarde, não sei... Tem um cara que tá dormindo cedo, se alimentando bem, treinando pra caramba e chega. E aí atropela, né, meu irmão? E é engraçado, né? Porque isso até vai de encontro com a nossa cultura, né? A cultura do brasileiro é muito Do improviso, né? Do improviso. Do freestyle, exatamente. Tem um lado bom? Pô, tem, cara, mas tudo é dosado, né? Pô, quem não gosta de estar no final de semana com a família, assar uma carne, tomar uma cerveja... Mas aí o diferencial é quando você sabe separar esse momento do momento de, cara, não, calma aí, agora eu tô trabalhando. Então ter essa noção de saber de separar as coisas é importante, né, cara? Fundamental. Fundamental, assim, eu vejo direto no teu Instagram, você, pô, é um cara que se diverte, tá com a sua família, gosta de treinar, gosta de tomar sua cerveja, mas você é um cara que, quando é pra trabalhar, você trabalha. É trabalho. Todo dia eu trabalho. Pô. Não tem como negociar, não, Brito. Não tem como. Tem não. Primeiro, eu tenho uma empresa em Recife que o couro tá comendo. Eu fico semana sim, semana não lá. O couro tá comendo. Ao mesmo tempo, tem reunião da tardezinha aqui. Ao mesmo tempo, tem a minha família que eu não abro mão de dar atenção para eles. Tem meus pais, tem quando eu tenho várias frentes de trabalho que eu não posso cochilar, eu não posso deixar. Hoje eu já fiz 3 reuniões antes de vir te encontrar aqui. Amanhã tem reunião da tardezinha, a gente já tá falando do projeto. Hoje eu tava falando com o contratante da gente de Sydney, como eu tava te falando. Então, assim, se você não arregaçar a manga, e aí aqui não é papo de coach não, porque, meu irmão, inclusive eu acredito muito pouco na maioria deles. Eu acredito no trabalho, assim, eu duvido muito desses caras que vendem sonhos ignorando a educação, tipo, não precisa estudar não. Eu cheguei e não tem 3º grau completo, não é sobre academia, não é sobre escola ou algo do tipo. É sobre, se tu não se dedicar, não estudar, você vai ser atropelado, porque tem alguém fazendo isso aí, cara. Cara, eu acredito muito nesse lance que você falou da constância, cara, porque o trabalho que a gente faz tem 15 anos no canal, assim, de YouTube, de internet, na música. Cara, quantos caras super talentosos aí do Rio, de São Paulo, não poderiam estar fazendo vídeo estourados aí, sendo o Leandro Brito da vez? Total. Só que o que explica, né? Um cara de Brasília, lá do entorno de Brasília, ter conseguido? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Talvez tenha sido exatamente a constância e a perseverança, cara. Eu tenho muita certeza disso. E às vezes as pessoas acham, eu não nasci tão talentoso, eu não conheço ninguém, eu não conheço o Zulu, eu não conheço o Thiaguinho. Cara, eu também não conhecia não, cara. Foi uma sucessão de conquistas até você chegar nesse local, né, cara? Com certeza. Pra você foi um pouco isso também, né, cara? Muito, assim, porque a gente não consegue... Se tu não botar uma meta, você não consegue chegar. Essa é a verdade. E trabalhar, né, Brito, assim, porque... Você acabou de falar, você não conhecia uma galera e a vida foi te levando, mas foi te levando porque você foi um cara, meu irmão, que arregaçou a manga e foi. E aí, assim, não desacredito, você é um cara extremamente talentoso, por acaso você é talentoso. Eu digo por acaso porque você falou, não sei se é só... Não, é talento também, você é um cara que se comunica super bem. Te falei e falo aqui agora na frente da sua audiência que todo mundo quer ter você perto porque tu é um cara muito respeitador, tu é um cara muito cuidadoso. O seu papel, a sua posição é uma posição que tu entra... A maioria das vezes você entra com uma câmera nos lugares. Então isso... O artista, ele é um cara muitas vezes tímido. Você furou essa bolha. Você tem que saber o momento certo e o espaço de cada um, né, cara? O espaço de cada um. E você, cara... É muito legal quando o Leandro Brito tá perto. Aí hoje, quando eu olho as transmissões, eu vejo, cara, é no Léo Santana, é no Thiago, é na tardezinha que a gente vai estar junto. Eu olho e falo, rapaz... Vou estar mesmo? Tô convidado pra tardezinha? Já tá mais do que convidado. Grava isso aí, não, gente. Se você não puder estar lá nos bastidores com a gente, tem alguma coisa errada, pô. Aí tá tudo errado. Você tem que estar, pô. Cara, deixa eu só dar um depoimento sobre isso. Claro.
Eu fui na primeira tardezinha do final de do último final de semana tardezinha do ano passado. Neoquímica. Neoquímica. Aí eu fui no sábado. E aí eu fui no sábado, a gente curtiu e tal, ficamos lá na arquibancada. Foi pra não trabalhar, não foi pra trabalhar. Não, fui só pra curtir, né? Eu sou fã, pô, da tardezinha, do Thiaguinho, pô, não tem como. Fui lá, curtindo, pá. Aí eu falei, cara, vou embora na segunda-feira. Fui no sábado, curti e ia embora na segunda. E aí domingo eu ia ficar em São Paulo ali, dando um rolê ali, passeando e tal. E aí domingo de manhã eu tô na rua indo tomar café, fiz stories. Pô, pessoal, a tardezinha ontem foi sensacional, tal. Tô aqui em São Paulo, vou dar um rolê, tal, amanhã tô indo embora. Aí o Thiaguinho comenta, ué, como assim você vai dar um rolê em São Paulo? Não vai hoje não? Eu falei, porra, como assim, cara? É um convite isso aí? Quando eu vi, eu tava lá do lado do palco de novo, curtindo. Pô, que maneiro. Ou seja, cara, quando a gente gosta do negócio, não tem jeito, cara, né, cara? Eu tenho um amigo, irmão e sócio lá de Recife, o André. Ele é apaixonado, ele e a Bruna, né? Eles são casados, apaixonados são pernambucanos, apaixonados pela tardezinha. E aí o André fala uma frase muito boa, ele tava também na Neoquímica, foi no AMB nos 2 dias, na Neoquímica também. Os 2 dias ele fala, rapaz, é impressionante, eu tava aqui ontem, isso no domingo, eu tava aqui ontem. Eu já meio que sei o que, e ele frequenta, eles vão muito, eles dois. Eu já meio que sei o que vai acontecer, mas todo dia o Thiago entrega um negócio diferente. Isso aí do Thiago é muito louco, assim, porque primeiro que chega uma hora que realmente o Thiago canta as coisas que ele tá afim. Tem hora que eu olho pra ele e eu falo, Thiago, toca aquela, ele vai e toca aquela. O Prata, ele não me enxerga, porque o Prata enxerga mal de longe, mas vira e mexe, eu olho pro Prata e falo, irmão, aquela, ele não enxerga, mas o Thiago, toda hora eu peço uma música pra ele. Ou seja, o barato da tardezinha... É sempre diferente, né? É essa coisa, cara, de você ter voltado no dia seguinte, ter se divertido tanto quanto ou mais do que o dia que vocês estavam... o dia anterior, de fato, né? Que você estava no anterior, assim. Isso aí realmente é um mérito muito grande do Thiago, cara, porque a gente deu muita sorte, Brito. Muita sorte de ter um sócio que é o artista... que é um cara tão comprometido, tão entregue. Às vezes as pessoas me perguntam, e aí, qual o sucesso da tardezinha, cara? Como é que se dá esse sucesso? É difícil de explicar, é uma sucessão de coisas. Você tocou num ponto aí que eu não consigo abrir mão. Os sócios se amam verdadeiramente. A gente é amigo mesmo, Brito, a gente não briga. Isso é muito atípico numa sociedade. Estaria tudo bem se a gente brigasse também. Mas a gente nem discute. Cada um sabe o espaço do outro e tudo mais. E aí, quando me perguntam do sucesso, o motivo, eu falo, cara, a gente tem um protagonista apaixonado pelo que faz, pô. Thiago é um cara apaixonado pelo que ele faz. Então, naturalmente, a tardezinha surfa essa onda. Surfa essa onda de um cara apaixonado que o Brasil ama, e aí a tardezinha entra de lambuja nessa história. Cara, e assim, até nessa fase final assim, do nosso papo, eu ia falar um pouco sobre isso, assim... O momento mais difícil, assim, da tardezinha. A gente focou muito em tardezinha, porque, enfim, é o ano, né, especial da tardezinha, né? O momento mais difícil da tardezinha, se é que houve, assim, em relação a ameaçar a continuidade do projeto, se teve esse momento. E o momento mais especial pra você, assim, nessa história da tardezinha, até agora, né? Porque eu sei que esse ano vai ter uma sucessão aí de momentos. Grandes momentos. Grandes momentos. O que você poderia separar aí em relação a esses 2 pontos? Cara, o momento que eu senti muito, que eu nunca mais vou esquecer, foi esse dia da chuva que a gente estava falando, porque foi um dia... A gente se preparou muito para aquele dia, Brito. Era a primeira tardezinha, era a segunda tardezinha grande, né? Para 15 mil pessoas. A gente nunca tinha feito uma tardezinha para 15 mil pessoas na Marina da Glória, aberto. Não podia chover, como choveu. E a gente entregou o máximo, a banda ficou o máximo no palco, o Thiago também, mas a chuva não deu essa possibilidade. Aquele dia eu fiquei muito triste, cara. Eu fiquei triste porque eu falei, cara, a gente se preparou muito, a equipe ficou muito... A gente sentiu muito, assim. E aí, quando eu penso se ele comprometeu o andamento, de uma forma ou de outra compromete, porque algumas pessoas apedrejaram o projeto, porque choveu, mas chuva não tem a ver com a gente. Mas o Thiago parou, porque não tocou mais tempo. Não, mas ele não parou por conta de segurança. Questão técnica que não tinha como... Vai para um lugar que é muito doido. Se tem alguém que estava afim de não parar, era o Thiago, né? Ninguém mais do que ele. Ele que é apaixonado por estar ali. Esse foi o momento. E, cara, eu vou te falar. Tive grandes momentos, mas a Neoquímica ali, no último dia, que foi que subiu o bandeirão, ou o primeiro, se eu não lembro, subiu um bandeirão, eu abraçado com o Thiago. Rapaz, Brito,
Eu não sabia, que eles esconderam de mim e do Thiago. Eles fazem isso. O Renan, é cheio de segredinho. Ele não quer me contar, não quer contar pro Thiago pra gente ser surpreendido. De repente eu olhei uma bandeirona assim, subindo com a gente abraçado. Eu olhei, eu falei, rapaz, que depois virou a imagem do copo da tardezinha, assim, que é uma foto nossa abraçado, bonita pra caramba, da tardezinha da Bahia, de Salvador, que foi. Então esse foi um momento especial, assim. Primeiro que tava acabando, a turnê acabava ali. E passa um filme, Brito. No final, depois o Thiago chamou a equipe, sabe, pra subir no palco. Todo mundo ali abraçado, chorando. Aquilo ali foi um ano a gente viajando, cara. As pessoas se dão bem agora na retomada, a mesma equipe. A Tardezinha é uma empresa, então a gente pegou a mesma equipe. Todo mundo lá, Pelúcia, que é o nosso, diretor de produção. Todo o nosso time junto de novo, a galera amarradona. Ou seja, meu irmão, é para além do palco. É para além Por do acaso palco. acontece o show. Mas a Tardezinha, ela mudou a vida de uma galera. Em todos os aspectos, caras, assim. Em todos os aspectos, ela mudou a vida de muitas pessoas. E assim, pô, tô tentando parar, gente, mas é tanta curiosidade. Irmão, mim... Tem alguma reunião agora? Eu esquece, pô. Eu só vim... Meu único compromisso é aqui com você, pô. Cara, assim, eu fico pensando, quando eu comecei a me destacar, digamos, nesse trabalho que eu faço na internet, naturalmente outras pessoas vão se influenciando por aquilo. Naturalmente eu tive influência, eu lembro, por exemplo, André Marinho, que vai estar aqui amanhã, por exemplo, foi um cara que eu tive como influência quando eu comecei a fazer entrevistas. Porque ele era um cara que fazia entrevistas ali, pá, não sei o quê. Quando surge alguém fazendo algo parecido, eu particularmente não me incomodo. Mas eu uso aquilo como motivação, porque eu penso assim, cara, é bom ter alguém fazendo, porque eu vou trabalhar ainda mais para tentar me destacar ainda mais. Então eu uso como motivação. A Tardezinha, ela é influência para outros eventos. Quando você vê outros eventos fazendo algo parecido ou se influenciando, te incomoda de alguma maneira, enquanto dono da Tardezinha? Para mim, só fortalece o segmento. Legal. Só fortalece o segmento. Ontem eu vi que você estava cobrindo o Naldo lá, eu fico amarradão. Sim. Porque é mais alguém, mais um falando e propagando, reproduzindo o pagode. E a gente precisa disso, pô. A gente nunca teve, depois de tantos anos, um momento tão especial. É maravilhoso ver a Ludmilla, que, porra, a Ludmilla... primeiro que a Ludmilla pode ser tudo, que ela é genial, né? Ela é muito talentosa. É incrível poder ver o Numanais, o sucesso que é o Numanais. Poder ver os projetos do Belo, poder ver os projetos do Ferrugem, do Mumu, dos meninos lá de Brasília lá. Menos é Mais. Menos é Mais. Porra, ou seja, irmão, e tantos outros, a Marvila, maravilhosa também com os projetos lá. Pra mim, cada projeto que nasceu pós-Tardezinha, que aí não é problema algum, muito pelo contrário, né? Eu acho que Leporassi diz uma frase dessa, e possivelmente ele vai falar aqui quando vocês se encontrarem, ninguém copia o fracasso. Se você, de uma forma ou de outra, se espelha e copia alguma coisa do outro, é porque você entende que naquele outro ali tem algo que te chamou a atenção e que é positivo, que é legal e que bom que você está reproduzindo. Então eu, irmão, sendo muito sincero, eu acho que o nosso segmento, o mercado do entretenimento ainda tem umas coisas muito não éticas, que isso me incomoda porque mexe com uma coisa de ética. Aí não tem nada a ver com essa reprodução, ou, pô, parecido, ou tá copiando, algo do tipo. Muito pelo contrário. Até porque eu acho que cada um desses projetos, pô, Sorriso das Antigas, cada um desses projetos, ele já tem a sua identidade. Sim. Ainda que tenha bebido na fonte ali de uma coisa ou outra, de um ou outro, cada um anda com as suas pernas e tá tudo bem. Cada um é diferente do outro. Mas, de fato, cara, eu só vejo isso como fortalecimento do nosso segmento. Eu acho maravilhoso. Cara, eu enxergo dessa forma também, porque acaba, pra gente, enquanto consumidor do evento, a gente vê o nível dos eventos aumentando, né? O sarrafo vai subindo. Se você vê um Tardezinha entregando o que vocês entregam, eu vou querer fazer algo mais perto possível, ou tentar superar se for possível, né? Então, a gente, enquanto consumidor, acaba agradecendo, né, cara? Total. Eu acho que também não tira, por exemplo, se eu for no evento X, eu não vou deixar de ir no evento X pra ir no Tardezinha ou vice-versa. Pelo contrário. Não é? Acho que é um pouco disso também, né, cara? Acredito nisso, Brito, e acredito que os empresários, donos dos eventos, os produtores, precisam conversar. Porque o Brasil, apesar de ser grande, você precisa organizar. Se eu puder conversar com você pra gente não fazer o mesmo evento,
ou na mesma época, o outro, um não né? atrapalhar o outro, aí é maravilhoso para todo mundo. Sim. Que aí eu acho que já existe essa conversa mesmo entre as... Eu não me meto nisso, mas eu percebo que já existe uma conversa aí de, opa, eu vou estar aqui no Rio, pô, que tal tu vir no mês que vem? Pô, não, beleza. Primeiro tu organiza o público pro cara ter fund para poder pagar o teu evento e naturalmente você não conflita. Porque não faz o menor sentido você estar fazendo 2 eventos. E ficou tudo muito grande, né? O do Sorriso é muito grande, no Manais é muito grande, o do Mumu é grande, Ferrugem, Tardezinha. Então, se tu não cuidar, você conflita as datas e aí você não enche nenhum nem outro, por exemplo. E a ideia é a gente conseguir levar o melhor do pagode do samba para todo mundo, né? Tem alguma região que vocês não levaram a Tardezinha e que vocês pretendem levar? Não, antes disso, até um detalhe que surgiu quando vocês lançaram a turnê agora, né? Teve gente que falou assim, pô, mas por que não tem aqui na minha cidade, só tem na cidade X? A galera precisa entender também que essa escolha da região tem a ver com uma questão logística ali, né? 100%, pô. Porque eu não vou saber, eu não vou lembrar de cabeça, mas se eu não me engano, não vai ter João Pessoa, mas Pessoa aí caiu. vocês pensaram de repente, pô, a galera pode ir de repente ali Em Recife, que é mais próximo. Exatamente. Tem essa mecânica ali que a galera às vezes não entende, né? Sem dúvida. Que senão você acaba um prejudicando o outro, né? Um evento prejudica o outro. É por aí, né? Só pra galera entender. 100%, Brito, 100%. Essa matemática, literalmente, e aí a Olivia é a gênia disso, porque ela que cuida da agenda do Thiago, ela tem que dar os pulos dela, porque o Thiago não tem só a Tardezinha. Ainda tem isso, O né? Thiago não tem só a Tardezinha. O Thiago tem a Tardezinha, ou melhor, o Thiago tem todas as outras coisas e mais a Tardezinha. Exato. A Tardezinha é um projeto sazonal, né? A carreira dele não, a carreira dele não para. Então a gente tem que... A Tardezinha, literalmente, é muito importante na carreira do Thiago, a gente sabe disso, mas a Tardezinha, ela se mete ali no calendário do Thiago. Então, opa, vamos... E aí é a loucura, porque Thiago faz show dele normal em Recife, mas a Tardezinha também vai chegar. Então, assim, é uma matemática que eu não queria estar na pele da Olivia. É difícil pra fazer estar isso, montando. né, cara? E é bem isso que você falou, irmão. A gente precisou nessa temporada tirar algumas coisas, até porque entraram outras. Entrou Luanda e entrou Sydney. Então, assim, são turnês, pô, a Austrália é no outro lado do mundo. Demanda da gente um tempo muito grande. A logística então, assim, é bem maior, né? Logística muito maior. Então a gente precisa tirar algumas nacionais. Isso não significa que não tenha sido sucesso. Pô, ano retrasado foi incrível. João Pessoa, eu amei a Tardezinha de João Pessoa. Mas chega numa hora que você precisa tirar esse para ocupar um outro espaço, ao mesmo tempo você faz numa região relativamente próxima, que aquele cara vai conseguir se deslocar facilmente para chegar até lá, entendeu? Sim, entendi. Cara, vou te falar que eu não tinha dúvida que seria um papo maneiro. Primeiro porque o cara se comunica como ninguém, né? Ator, o cara tem toda essa familiaridade com câmeras e tudo mais. E o segundo motivo porque você veio falar de uma coisa que eu sei que você ama, que é música, que é a Tardezinha, né, cara? De um cara que é super seu amigo, que é o Thiaguinho. Também não tinha como a gente não falar bastante do Thiaguinho, porque é a peça principal da Tardezinha, né? E, cara, obrigado por você ter vindo. Fiquei muito feliz, assim. A gente já tava meio que tentando articular isso. Deu certo, né? Quando eu vim aqui gravar esse mês, eu falei, cara, tem que chamar o Zulu. Obrigado, meu irmão, que você veio. E que bom que foi tão maneiro. Brito, vai ser sempre um prazer, irmão. A hora que você me convidar, eu vou querer estar aqui, porque o nosso segmento precisa de gente apaixonada, né? Você é um cara apaixonado pelo samba, por isso que você está em tudo, por isso que as pessoas querem que você esteja. Obrigado pela oportunidade. Eu quero muito que você acompanhe de perto a Tardezinha, através e pelo seu olhar. O seu olhar é muito importante, a gente consome muito seu conteúdo. Pô, que legal. O samba, quem gosta, consome muito seu conteúdo. Irmão, conte comigo, que tu precisar da gente e da Tardezinha, ela é nossa, pode ter certeza. Tamo juntasso, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Tamo Rapaziada, é isso, ó. Papo sensacional. Quem ficou até o final é porque curtiu, né? Ninguém fica até o final da Tardezinha porque não curte. Quem fica até o final é porque realmente é aquele super fã. Então, se você ficou até o final, dá o like aí, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Segue a gente lá no Instagram também, segue a Tardezinha. Eu sei que todo mundo segue, mas quem não, por acaso, se alguém não segue, vai lá e segue a Tardezinha, segue o Zulu também. E é isso, até breve. Tamo junto, rapaziada. Abraço. Bora, valeu. Ah,